Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos no nosso canal mensagemdaultimahora.org.br, sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas, acessando aqui os conteúdos que postamos com o objetivo de contribuir para a elevação do seu nível de fé. Você que não é inscrito também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sintam-se bem-vindos aqui. Aqui nós postamos hinos, postamos meditação da Palavra de Deus, especialmente a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, mensagem que Deus tem nos enviado para estes últimos dias em que estamos vivendo aqui nesta terra, nesse espaço-tempo. Né? E então, se você não conhece ainda a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para estes dias, para estes últimos dias, nós indicamos que você acesse uma série que tem aqui no nosso canal, uma série que tem como tema, está ali em playlists, e ela tem como tema Você Crê na Bíblia. Nós falamos mais a respeito do que é essa mensagem. Começamos falando a respeito do plano de salvação de Deus para a humanidade e chegamos então até a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você já conhece, então você sabe do que nós estamos tratando quando citamos, fazemos referência a sermões pregados que compõem esta mensagem, então você sabe do que nós estamos tratando. Né? Nós não estamos pregando aqui uma religião, não estamos pregando uma organização, até porque esta mensagem ela veio de Deus para nós, para nos tirar das organizações, para nos tirar de denominações, para nos tirar de qualquer tipo de organização religiosa, para que nós deixemos de ser crentes de igreja para sermos crentes em Jesus, crentes na palavra de Deus, firmar a nossa fé na palavra. Então isso nós vamos aqui reiteradas vezes trazer isto. Nós vamos trazer esse assunto aqui diversas vezes, mostrando referências, trazendo mais luz a esse assunto. Isso não é com outro objetivo, senão levar-nos a firmar a nossa fé em Deus através da sua palavra. Esperamos que vá ficando mais claro para você à medida que você vai acessando os conteúdos aqui. Né? Os conteúdos, especialmente as meditações que nós colocamos aqui. Porque, prezados irmãos, a humanidade ela é composta de três linhagens, vamos dizer assim. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe que ali em Gênesis, né, quando há o registro do dilúvio, Noé saiu da arca com 3 filhos, que posteriormente, né? Ou seja, somos todos descendentes lá destes 3 filhos de Noé. Né? E os 3 filhos de Noé são Cão, Sem e Jafé. Então nós temos ali 3 linhagens. Nós temos ali judeus, né? Nós temos judeus, nós temos ali os samaritanos e nós temos os gentios. São 3 linhagens que saíram a partir daqueles 3 filhos de Noé. As outras pessoas morreram ali no dilúvio. Então o mundo começou novamente. Né? A civilização iniciou-se novamente ali a partir de Noé. E nós, prezados irmãos, somos gentios. E se você da linhagem gentílica, né? Gentia, então se você pega pela Bíblia e você vai ver, analisa o que é que a Bíblia diz a respeito dos gentios. Não tem nada de bom a respeito dos gentios. Nós, na verdade, éramos um povo
perdido, nós não teríamos direito à salvação. E a respeito disso nós falamos nessa série, Você Crê na Bíblia. Nós não tínhamos direito à salvação. Então por que podemos crer hoje que somos salvos? Porque foi derramado sobre nós a graça. A graça, quando Jesus derramou o sangue ali na cruz, o evangelho veio então para os gentios, veio para os samaritanos, tanto prova que aquela mulher samaritana, que Jesus conversou com ela, e ela viu que Jesus era profeta, ela creu em Jesus e outros samaritanos vieram a crer também. Mas o evangelho não veio para os samaritanos e muito menos para os gentios. O evangelho veio para os judeus, só que os judeus não aceitaram. Então os gentios creram. O apóstolo Pedro, quando teve aquela visão, ele viu aquela visão com animais, com coisas imundas. Quem eram aquelas coisas imundas? Eram os gentios. Por que imundo? Porque o gentio, nós que somos gentios, temos uma tendência de criar ídolos. Nós somos idólatras por natureza. Se você lê, conhece a Bíblia, não vamos entrar nesse assunto aqui hoje, mas se você conhece a Bíblia, procura um pouco mais a respeito do gentio. O gentio é por natureza idólatra. E como nós temos a nossa natureza humana, leva-nos para construir ídolos, nós construímos ídolo com tudo, porque isso é a nossa natureza. Então, inclusive, nós precisamos tomar um cuidado muito grande, nós que somos gentios, cristãos, gentios e que cremos na palavra de Deus, nós temos que tomar tanto cuidado, porque nós vamos construindo ídolo com tudo, e acabamos podendo até mesmo construir ídolo com aquilo que Deus nos deixou para que nós nos afastássemos de ídolos. Isso é muito sério. Para que nós nos afastássemos de ídolos. Deus nos enviou para estes dias, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, uma mensagem que é a que nós estamos trazendo aqui, porções diárias, uma mensagem para nos afastar de qualquer tipo de ídolo e especialmente do ídolo religião, do ídolo organização religiosa. Aí a pessoa pode falar, mas peraí, isso não é ídolo, porque ele não é material. Tá, mas o ídolo não precisa ser material. Não precisa ser material, não precisa ser algo que você pega. Ele pode ser um ídolo imaterial, que é a religião. E o que é o ídolo? É aquilo que você confia mais do que em Deus. Então, se você confia mais na sua religião, mais no grupo em que você está afiliado, mais na igreja em que você está afiliado, independente do que esteja pregando, preste atenção, independente do que está pregando, se a sua fé, se você está tranquilo, está seguro, crê que você vai no arrebatamento, que você vai no rapto, que você tem vida eterna, porque você está afiliado a uma organização, afiliado a uma igreja. Sabe o que é essa fé sua? Está baseada em quê? Em ídolo. Porque você está confiando na igreja, no líder, no seu pastor. Ah, porque eu sou membro do pastor fulano de tal. Eu sou membro do grupo fulano de tal. Do grupo sob a liderança do fulano de tal. Então eu tenho certeza que eu vou no arrebatamento. Sabe o que você está afirmando a sua fé? É em ídolo. É algo imaterial, não é o ídolo, né? Como os católicos têm, vamos dizer assim, um ídolo, um santo, uma santa, que eles chamam de santo, que eles chamam de, eu não adoro ídolo, eu não sou adorador de ídolo. Tá, mas se você fica confiando a sua fé numa religião, numa organização, num sistema religioso, seja lá o que for, num grupo de lideranças religiosas, você está confiando em líder, você está confiando em ídolo. E essa mensagem veio para nos tirar disso. Então é por isso que você vai reiteradas vezes ouvir aqui. Porque nós temos isso por natureza. E se nós não vencermos isso, se nós pegarmos, irmãos, irmãs, esta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, nós idolatrarmos a mensagem, não tivermos fé suficiente ou revelação suficiente para crer na mensagem, como um meio que nos leva à maneira provida por Deus para termos a fé correta, nós estamos fazendo o ídolo, transformando em ídolo com essa mensagem.
com o mensageiro. Podemos fazer dele um ídolo, confiar na pessoa dele, quando ele próprio nos diz que nós não deveríamos fazer isso, que nós deveríamos confiar na mensagem. Mas não confiar na mensagem fazendo-a de ídolo, foi criando, dito de outra forma, usar a mensagem para criar uma religião. Levar as pessoas, prega a mensagem, mas leva as pessoas a confiar no grupo, a confiar no líder, a confiar no sistema, confiar na organização. Isso é idolatria. Isso é confiar em ídolo. E as pessoas estão tão cegas, são tão gentios, que não vê. E defendem de unhas e dentes, defendem com versículo bíblico, que elas estão naquilo que é verdadeiro, quando na verdade estão adorando ídolos. Estão ouvindo a verdade, mas através de um meio incorreto. E isso faz com que a sua fé fique uma fé fraca. Não receba aquilo que de fato ele precisa receber, que é o que nós vamos falar hoje. Temos falado aqui reiteradas vezes, mas hoje nós vamos tratar de novo, mais uma vez, sobre esse assunto. O que é que nos dá fé de rapto? Mas vamos ler aqui um breve trecho da Escritura, que está em Isaías capítulo 53, versículo 1, a partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Está falando de Jesus. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um em quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz sobre ele, nos traz a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, prezados, é Deus, é Jesus quem levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, a nossa insegurança, e hoje nós podemos ter paz. É ele quem levou sobre si. Né? Por isso que nós devemos ter confiança nele. Então, pregando o sermão A Maneira Provida por Deus para Lidar com o Pecado, transcrito em forma de literatura, final do parágrafo 21, o mensageiro, pregando esta mensagem, esse sermão que compõe esta mensagem, ele diz assim: não é a igreja o meio provido por Deus para lidar com o pecado. Não é a igreja. Não é a organização, não é o sistema religioso, não é a religião. Precisa ficar muito claro isso para nós. Nós somos gentios, construidores de ídolos. É o Espírito Santo que faz, na igreja, que faz isso. Não a igreja. Esta é a maneira provida por Deus. Tudo bem congregar onde você quiser congregar, tudo bem ter pastor, ter o seu pastor, obedecer o seu pastor, confiar no seu pastor, isso é bíblico. Mas não tenha a sua fé firmada no homem, na liderança, na igreja, na religião, não faça isso. Isso é transformar a sua adoração em idolatria, em ídolo. Se Deus adicionar diariamente à igreja aqueles que serão salvos, isso é o que a igreja precisa. Então, eu, você, nós precisamos estar adicionados à igreja. Que igreja? A igreja de Cristo, não é uma igreja fulana de tal. Não, não é isso. São apenas nomes jurídicos. Nós precisamos de ter para ter o espaço onde nós congregamos
liberado, né, pela prefeitura, pelo corpo de bombeiros. Então precisamos ter uma igreja, precisamos ter uma associação religiosa na parte jurídica. Isso é lei, nós precisamos construir. Mas não é isso que nos dá segurança, não é isso que eu posso firmar a minha fé. Porque eu estou firmado, sou membro desta igreja, então eu tenho certeza que eu vou no rapto. Não é isso. Isso é idolatria. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. E esta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela nos ensina o caminho para nos enchermos do Espírito Santo. Ela não é para nós criarmos um monte de tradições e de virarmos ouvintes da mensagem e não colocar em prática aquilo que ela está nos ensinando. Não vai adiantar nada, nós vamos ser apenas ouvintes, crentes da mensagem. Idólatras, crentes apenas no ouvir e não colocamos em prática, não entendemos a essência da mensagem. Quando a mensagem veio para nos tirar das organizações, sai dela, povo meu, sai do sistema religioso, para de confiar em sistema religioso. A mensagem tem nos chamado para isso. É difícil as pessoas verem isso, porque é muito gostoso, né? Passa confiança. Confiar num sistema, numa religião, numa organização, enfim, numa organização religiosa, né? Num sistema religioso, numa liderança humana, isso nos deixa de forma confortáveis, né? Então as pessoas confiam porque é confortável. O problema é que é idolatria. E Deus não gosta de idólatras. Deus não gosta de idolatria. Deus abomina a idolatria. Leia a Bíblia, examinai as Escrituras. Jesus disse isso, chamou os discípulos de incrédulos, lançou-lhes no rosto a sua incredulidade, porque eles não creram na sua ressurreição, de que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou seja, ele envia o Espírito Santo a todos aqueles que pedem. Veja, agora olha qual que é o caminho do homem, do gentio, o mesmo caminho que Caim criou. O parágrafo 35 desse sermão, a maneira provida por Deus para lidar com o pecado. Assim que ele percebeu que havia perdido a sua comunhão com o seu Criador, falando de Caim, em vez de sair e confessar que estava errado, ele fugiu e se escondeu. E é assim que os homens fazem. Em vez de sair e confessar que está errado, saem e escondem. E eles ainda fazem isso. Isto é o homem. Veja. Mas aí ele continua falando aqui que Deus subiu, desceu pelo jardim chamando. Adão, Adão, onde estás? Deveria estar Adão clamando. Pai, onde que está? Eu quero consertar a ti, quero chegar a ti e consertar as coisas. Mas ele não fez isso, ele fugiu. Mas ele queria se esconder. Ele fez para si um avental de figueiras, para ele e para Eva. E eles pensavam que tudo estaria bem. Criou uma maneira, né, para lidar com o pecado. Mas quando eles realmente chegaram ao confronto, aqui está agora. Preste muita atenção nisso. Quando eles tiveram que ficar na presença de Deus, porque um dia nós vamos ficar na presença de Deus. Um dia nós vamos ter o nosso dia de acerto com Deus, para lidar com o nosso pecado, para acertar a nossa vida com Deus, para então entrar na eternidade. E aí o que é que nós vamos levar? Nós vamos levar a nossa religião? Ó Senhor, eu sou aqui, membro, 40 anos, 50 anos, ouvinte da mensagem que o Senhor enviou para os últimos dias, através de um mensageiro. Eu sou ouvinte da mensagem. Sabe o que é isso? Religião. Veja bem o que aconteceu com Caim. Quando eles chegaram à presença de Deus, a sua própria religião não funcionou. E continua não funcionando. Veja, não funcionou. E o mensageiro nos chama atenção agora no parágrafo 41. Ele fala que Caim era um grande homem, um homem religioso. Ele desceu e construiu uma igreja tão boa quanto a sua igreja, né? Essa que você está confiando, veja. Ele construiu um altar, ele ofereceu um sacrifício, ele prestou homenagem a Deus.
E Caim era um crente, certamente que era. Caim não era apenas isso, ele era um bom adorador. E Caim era um membro genuíno de igreja. E ele construiu um altar ao Senhor, ajoelhou-se diante do Senhor e orou. Se Deus é justo, e sabemos que ele é, um altar, uma igreja, um sacrifício, uma fé em Deus, é tudo que ele requer. Então ele foi injusto ao condenar Caim. Mas não foi injusto, sabe por quê? Porque Deus tem uma maneira provida e todo homem deve encontrar esta maneira provida. Deus nos quer na sua maneira provida. E a sua maneira provida é encher-nos do Espírito Santo. E esta mensagem, prezados irmãos e irmãs, o objetivo desta mensagem é nos levar a encher-nos do Espírito Santo. É o que eu desejo para mim e desejo também para você. Continue acompanhando os conteúdos do nosso canal, nós vamos aqui diariamente tratando desses assuntos que têm com esse objetivo de ajudar a sua fé, a minha fé, firmar-nos em Deus através da sua palavra, não em uma religião, não em sistema religioso, porque isso tudo é idolatria. Vamos falar com Deus agora e colocar diante dele as suas necessidades. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade. E eu oro para que o meu irmão, para que a minha irmã que ainda não enxergou, que está confiando ainda numa religião, num sistema, liderança humana, tenha os seus olhos abertos, passe a confiar no Senhor através da tua palavra e conheça esta mensagem de verdade para perceber aquilo que a mensagem nos leva a ser, que é verdadeiros cristãos cheios do Espírito Santo. É isso que eu desejo para o meu irmão, para a minha irmã que está me ouvindo. E também, Senhor, eles podem estar enfermos com a necessidade no corpo físico. E por isso nós unimos a nossa fé agora e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo o espírito que esteja inquietando a vida dos nossos irmãos e irmãs. Nós repreendemos agora e pedimos sobre eles cura, libertação, atendimento de cada necessidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, Jesus. Amém. Deus continue te abençoando, Deus continue falando ao seu coração e nós nos falamos em breve, através dos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe. Até breve.